Bom, para a gente falar mais sobre essa relação entre Brasil e Argentina, embora tenhamos dois presidentes em campos opostos ideologicamente falando, nós recebemos o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó, a quem agradeço a participação nesta manhã. Professor, bom dia. Bom dia, Lívia. É uma satisfação estar de volta. Professor, até onde essas divergências ideológicas muito claras no caso de Lula e Javier Milei não afetam as relações diplomáticas entre os países? Na análise de muitos profissionais como o senhor, até hoje estamos indo muito bem nessa questão do pragmatismo. Mas há um limite de até onde esses presidentes podem discordar e deixar muito clara essa posição contrária em relação um ao outro? Pois é, a relação pessoal não deveria interferir na relação de Estado e na relação de sociedade. Essas intrigas, essas posições divergentes e até escolhas, né? Veja o caso da eleição americana, os dois, ao meu juízo, indevidamente tomaram partido de quem concorre uma reeleição e outro para voltar, mas que não é o atual presidente, para demarcar a posição política, algo que pode, dependendo do resultado, acabar prejudicando no futuro a relação desses dois países com os Estados Unidos. Mas veja, Lívia, a situação do compromisso dos povos, dos governos, ele consegue ser gerida pelos ministérios de relações exteriores e os diferentes níveis de diálogo. Porém, algumas posições precisam ser tomadas por chefe de Estado. A Argentina estava à beira de ficar no apagão e, por decisão da gestão da presidência da República, foi autorizada uma venda subsidiada emergencial de gás à Argentina para deixar que a população vivesse o mais normal possível e que a indústria também funcionasse. Caso houvesse uma rusga tão grande entre a posição do presidente do Brasil em relação ao presidente da Argentina, ele poderia simplesmente deixar esse problema aumentar a impopularidade do presidente da Argentina, mas optou por tomar essa posição. O inverso também poderia acontecer. Eu chamo a atenção, né, que a gente é extremamente dependente da produção de energia elétrica bilateralmente com o Paraguai. Paraguai tem também uma grande usina com a Argentina e essa relação trilateral, e jogando agora com o Mercosul, é extremamente importante. Essa rusga entre os dois, se foi o motivo para afastar o Javier Milei de comparecer à sequência de encontros do Mercosul, é uma perda de oportunidade do bloco se antecipar à mudança tectônica que está acontecendo na Europa, com a provável instabilidade do governo francês e que deve acontecer também muito próximo no governo alemão. Então, a gente tem a reunião no Mercosul não só do chefe de Estado, mas o Conselho do Mercado Comum deve tomar alguma posição que os chefes de Estado deveriam ratificar logo depois. Caso isso não aconteça, porque ele não estará presente, isso vai ter que ser jogado para um encontro extraordinário com esse fim. Professor, queria aproveitar um ponto da sua resposta. O senhor falou em mudança de placa tectônica na França e já a partir de segunda-feira, ontem, muita gente disse o seguinte: olha, ficou comprovado aí o erro de avaliação cometido pelo presidente francês Emmanuel Macron ao antecipar as eleições. Ele decidiu antecipar as eleições por causa do resultado da disputa do dia 9 de junho. Eleições para o Parlamento Europeu. Na França, a extrema-direita obteve uma votação importante, maior do que as expectativas indicavam. Ele antecipa a eleição. A eleição foi realizada no domingo, dia 30. Era difícil imaginar um resultado diferente em 21 dias, né? Acho que o presidente sabe disso melhor do que qualquer um de nós aqui, porque é uma questão de lógica. Se você obteve um resultado no dia 9 e esse resultado te fez chamar uma eleição para o dia 30, a tendência é de um resultado igual, muito parecido. E foi o que aconteceu. Agora haverá um segundo turno e pro segundo turno há uma possibilidade, uma perspectiva de aliança de adversários até então, dos centristas com a direita, com parte da esquerda, para isolar a extrema-direita. Não é muito precoce dizer que Emmanuel Macron errou ao antecipar a eleição, porque se ele consegue essa manobra, mesmo com uma extrema-direita mais reforçada, e passar a governar com um primeiro-ministro fruto de uma coalizão formada por agora aliados, antes adversários, ele marcou um gol, não é?
Veja, Colombo, o fato é que as leituras deveriam estar muito óbvias, que o sentimento no território europeu é populista, é contra o establishment. E aí isso significa tanto da centro-esquerda quanto da centro-direita. E o eleitorado está procurando alguma coisa nova. No caso peculiar da França, o partido da Marine Le Pen, que hoje não está no comando, porque ela pretende ser candidata à presidência, ela argumenta em favor de um nacionalismo francês, um sentimento anti-União Europeia e conseguiu receber o apoio imenso das pequenas cidades, dos produtores da agricultura, exatamente contra a proposta liberalizante, a proposta do livre comércio da Europa e, inclusive, as negociações de ampliação desse livre mercado. O sentimento é que o povo quer ter o controle. Essa mesma percepção acontece no Reino Unido. O Richard Sunak fez a mesma leitura, extremamente impopular. A oposição, se ganhar, vai estar também pela primeira vez com mais rejeição do que aceite, ou seja, vai ser uma vitória por tabela, porque o povo não concorda com o establishment. No caso da França, o Macron apostou num histórico de criação do que eles chamam de cordão sanitário contra esse partido da Marine Le Pen, que foi responsável pela França colaboracionista da Alemanha nazista. Ele imaginou que esse sentimento, né, contra a extrema-direita daquela época representaria uma manifestação presente para unir em torno dele. Acontece que o partido dele, tendo por volta de 20%, dificilmente formará essa coalizão desse cordão sanitário contra o partido da Marine Le Pen. O mais provável é que os socialistas que acabem formando esse cordão sanitário, que é do ex-presidente, né, que já governou a França. O importante para a discussão da agora é o impacto que o que acontece na Europa com o Mercosul. Nós estamos buscando uma diversidade de parceiros comerciais. A Europa, que é um grande parceiro comercial, hoje tem um entrave para a gente ter superávit comercial, que é a política agrícola comum. Tanto para o Brasil quanto para a Argentina, seria extremamente importante conseguir essa redução de tarifas para vender para a Europa e evitar qualquer bloqueio, né, qualquer sanção econômica no futuro. Então, deveríamos estar aqui coordenando o que é nosso interesse comum, porque os europeus estão coordenando do lado de lá o que é interesse deles. Colombo, se tem alguma coisa que talvez possa refletir uma escolha do Milei coerente também com a escolha lá na França, é que participaram da CEPAC também representantes desse partido francês, enquanto que o Macron opta, né, por tentar formar essa coalizão, a oposição também se estrutura interna e internacionalmente para garantir que, se chegar ao poder, conseguiria implementar suas pautas. Zé? Professor, o Milei virá ao Brasil e não deve se encontrar com o presidente Lula. Não irá à reunião do Mercosul, que é uma perda muito grande, que o Mercosul é Brasil e Argentina. E vai almoçar com o governador Jorginho Melo, né? O encontro já foi confirmado pelo governador, que convidou outros governadores, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pode entrar como pessoa, como cidadão argentino. Se comunicar oficialmente, será recebido como tal, como chefe de Estado. A minha pergunta é o seguinte: há esse problema do presidente Lula com o presidente argentino, com o primeiro-ministro de Israel? E eu vejo que o ex-presidente Jair Bolsonaro era muito ligado a Donald Trump e, assim, não influencia muito. A relação pessoal fica de um lado e as relações institucionais de outro. Israel continua com uma intenção muito grande de relação com o Brasil. Quer dizer, repetindo aqui, é possível fazer essa separação entre a institucionalidade e as relações entre países, entre estados?
Zé Maria, é extremamente importante que sim, como eu falei na primeira pergunta que a Lívia me fez, existem níveis de relação, os chefes de Estado são importantes, mas na opção deles, o costume internacional e os tratados, a Convenção de Viena de Relações Diplomáticas, coloca o ministro de Relações Exteriores como o segundo no comando que pode assinar em nome do país, e ainda, por terem representação permanente, nós temos a possibilidade do embaixador no respectivo país também firmar compromisso e seguir tocando essas relações, permitindo que ministros, governadores e todas as outras relações aconteçam. Porém, as tensões entre os chefes de Estado, de vez em quando, acabam desembocando em ruído muito pior nesse outro nível de relação. Eu li muita coisa essa semana, a partir dessas tensões aí, né, do pedido de desculpa, que parece que o Brasil estaria disposto a convocar o embaixador brasileiro na Argentina, deixando vago, por assim dizer, essa cadeira, eliminando uma dessas portas de diálogo entre os dois países, inclusive para firmar novos compromissos. E se a situação ficar tensa e houver a ruptura das relações, se a Argentina fizer o mesmo caminho, a única possibilidade é reatar, é pegar o telefone e os chefes de Estado voltarem a conversar. E se eles estão em uma briga pessoal, acaba que ficam prejudicados os cidadãos, em especial no caso da relação Brasil e Argentina, o parque industrial dos dois países tem uma boa integração e andam lá um tanto quanto preocupados com a inflação e a desvalorização da moeda brasileira, o mesmo caso da moeda argentina, além desse impacto, né, de como reagir aos eventos globais. Então, espero eu que os chefes de Estado abandonem esse jogo de ego para manter aberta a porta de contato que beneficia a sociedade como um todo, porque é do papel deles representar o interesse da sociedade, não apenas os seus assuntos pessoais ou os seus egos, né? O seu jogo e interesse de ter uma desculpa, de ter uma boa relação desse ou com aquele. É função do chefe de Estado representar a nação como um todo. Professor, queria uma análise do senhor em relação à decisão de ontem da Suprema Corte dos Estados Unidos, que dá imunidade judicial, pelo menos parcial, a ex-presidentes, o que pode acabar beneficiando Donald Trump nessa corrida à Casa Branca agora em 2024. A Suprema Corte decidiu que atos de presidentes da República que tenham relação com o ofício de presidentes da República não podem ser questionados e condenados na justiça, não podem ser penalizados. E aí, essa decisão pode afetar especialmente alguns processos que correm na justiça contra Donald Trump, que tratam de interferência, ou pelo menos suspeita de interferências nas eleições de 2020 e aquela acusação também de ter incentivado a invasão ao Capitólio em 2021. Agora, o desafio desses promotores é provar que, nesses casos, Trump teria agido de forma ou com interesses individuais, não institucionalmente. Como é que vai discorrer essa questão? Como é que essa situação vai desenrolar? O modelo americano é diferente do nosso. O nosso é muito mais legislado, tem muito mais detalhes. O modelo deles é do common law, dos usos e costumes, e a Suprema Corte entra para criar precedente, né? Uma decisão que serve referência para outros. No caso, a Constituição americana, no artigo 2º, descreve os atos do presidente da República. Especificamente, na seção 2 do artigo 2º, fala desses atos de competência exclusiva do presidente, de nomear certos cargos, de vetar projetos de lei que venham do Congresso americano, e nesses casos a Suprema Corte decidiu que é absolutamente imune o presidente, quando muito teria os freios e contrapesos políticos a ser feito pelo Congresso via impeachment. Já os outros atos tidos como oficiais do Estado têm imunidade presumida. Aqueles pessoais, ele não tem imunidade. Pois bem, Lívia, como você chamou a atenção, lá o presidente americano dialoga com outros cargos e que ele foi acusado de tentar usar dessa relação para interferir na posse, né, na certificação da eleição do Joe Biden, em especial em relação com duas pessoas. Diferente do Brasil, em que o Ministério Público é um órgão paralelo, não é nem executivo, nem legislativo, nem judiciário, nos Estados Unidos ele é um braço do Poder Executivo. E o Trump conversou com o Procurador-Geral da República pedindo para ele não certificar a eleição.
Além disso, ele tem o seu vice. E nos Estados Unidos, o vice é presidente do Senado. E nos Estados Unidos, à época da eleição, estava um empate. E o vice seria o desempate. O Mike Pence, né, que era vice dele, ele conversou e pediu para ele usar da função de vice-presidente para não certificar as eleições. A Suprema Corte não disse se isso foi uma relação pessoal ou se foi uma relação de governo e remeteu para o juiz, né, no Tribunal Regional, para fazer essa análise e devolver para a Suprema Corte, para essa possibilidade do Trump ter esse processo encerrado. Se o assunto era ato de governo, essa possibilidade dele dialogar, possibilidades, caminhos, ele estaria imune. Então, a maior vantagem do Trump agora é ganhar tempo, impedindo que esse processo tenha decisão antes da eleição. O que se teme agora é, no futuro, abrir um precedente para que presidentes tenham mais margem de manobra e sem possibilidade de serem fiscalizados no futuro. Conversamos com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Professor, muito obrigado, bom dia. Satisfação grande, abraço, bom trabalho. Obrigada.